Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bora fazer um vídeo aqui hoje falando sobre as primeiras partidas da terceira fase da Copa do Brasil. A princípio seriam 16 confrontos realizados nessa semana. Por que eu digo a princípio? Porque infelizmente, devido às tragédias que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul, o jogo entre Inter e Juventude teve que ser adiado, teve que ser passado para uma outra data, para que quando volte tudo ao normal ali no Rio Grande do Sul, possa acontecer essa partida. É claro que a prioridade sempre vai ser o ser humano, vai ser o bem-estar, a saúde, a segurança, e o futebol, nesse caso, vem em segundo plano. Então a CBF adiou a rodada da Copa do Brasil, esse clássico entre Inter e Juventude, para uma próxima oportunidade, até que as coisas voltem ao normal. E o AF aqui com certeza está atento a essa situação e procurando a melhor forma para poder ajudar sim as vítimas dessa tragédia natural. Bora falar dos jogos. Teve muito time grande que achou que ia definir a sua classificação já na primeira partida e não foi o que aconteceu. Tivemos 15 jogos. Vamos falar aqui um por um, comentar brevemente jogo por jogo e analisar ali a partida em si o resultado. Bora começar pelo primeiro jogo, que foi Operário do Paraná e o Grêmio. O jogo foi lá em Ponta Grossa, o Grêmio com a equipe, como se diz hoje em dia, um pouco alternativa, claro, tem aquela questão de suspensão de jogador, lesão, priorizar um confronto mais difícil ali para frente. Então o Grêmio não foi com a sua força máxima e a gente entende isso não como um menosprezo ao Operário, mas sim uma logística de uma equipe que disputa Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já o Operário, que veio bem no campeonato estadual, veio com a sua equipe principal. O time do Operário tem nomes conhecidos aí no cenário nacional, tem o Lindoso, tem o Marcelo Cirino, tem o Rafael Santos, que disputou ótimas séries B por várias equipes. Então, assim, foi um jogo que você poderia esperar mais, um pouquinho mais. Porém, foi um jogo truncado, pouca chance de gol ali no primeiro tempo. Eu acredito que se o jogo tivesse assim 500 minutos, não sairia do 0-0. Bom pro Operário, que ainda segue vivo na competição. Bom pro Grêmio, que pode decidir dentro da sua casa, a hora que colocar 40, 50 mil pessoas dentro do seu estádio, vai ter aquela força, vai ter uma equipe provavelmente mais próxima da titular, e aí sim o Grêmio é favorito para passar de fase, como já era antes do começo dos confrontos. Porém, acredito que os gremistas imaginavam uma vitória, coisa que não veio. Bora falar do próximo jogo aqui? Molhar a garganta, porque a hora que a gente começa a gravar o vídeo, a voz começa a falhar. É sempre assim, quem faz aí sabe como é que é. Bora falar de Bahia e Criciúma, confronto de Série A. O Bahia, que vem de uma temporada de afirmação, não conseguiu o título baiano, mas vem bem por ter ficado na Série A o ano passado, por manter o trabalho do Rogério Ceni, venceu por 1-0, se reforçou, veio Everton Ribeiro, Cauli jogando demais, enfim, o Bahia tá se encaixando sim. E o Criciúma, depois da goleada do fim de semana, ganhou uma moral aí no cenário nacional. O pessoal tá olhando pro Criciúma assim, opa, esse time, se eu vacilar, esse time ganha e ganha dentro da minha casa de goleada, igual fez o Vasco. Ou seja, um confronto equilibrado. O Bahia leva vantagem do empate para o segundo jogo e o Criciúma leva vantagem de jogar dentro de casa, com a torcida inflamada, apaixonada, empolgada pelo retorno na Série A. Então é um confronto aqui bem indefinido, vamos dizer assim. Bahia leva vantagem de empate, Criciúma vantagem de jogar dentro de casa. Tivemos também Atlético Mineiro e Sport. O Galo,
que se reencontrou após a troca de comando técnico. O futebol do Atlético Mineiro está cada dia mais vistoso, bom de ver o Atlético jogar. E na minha opinião o Sport aqui deu azar no sorteio, no confronto. Por quê? O Sport era a equipe aqui do Brasil que estava há mais tempo sem perder, vamos dizer assim. O Galo quebrou essa invencibilidade do Sport. O Sport vem de título estadual, o Sport vem de um quase acesso para a Série A de 2024, o ano passado bateu ali na trave. Enfim, o Sport é uma equipe ajustada, arrumada, porém pegou uma equipe que está acima da média das outras, que é o Atlético Mineiro. Para o Sport pegar Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo seria um mau negócio, e foi o que aconteceu, pegou o Atlético Mineiro. Então ficou um confronto mais complicado para o Sport. Mas para a torcida do Sport, um alento. O ano passado o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Venceu por 2-0 na Ilha do Retiro e perdeu por 3-1 dentro do Morumbi. A partida foi para os pênaltis e o São Paulo passou nos pênaltis e chegou lá na frente e foi campeão. Então, tá decidido o mata-mata? Não. A torcida do Sport pode ter esperança de lá na Ilha do Retiro fazer aquele caldeirão e, na raça, no amor, conseguir a vaca. Mas o Atlético Mineiro, pelo futebol, pelo placar, pelo elenco e por tudo, hoje é muito e muito favorito a conquistar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo e Amazonas, aí começa uma daquelas situações que eu comentei, de um gigante que a gente imaginava já definir a fatura ali na primeira partida, e não foi o que aconteceu. O time do Tite foi muito vaiado. O Pedro, para variar, fez o golzinho dele ali, Salvador. A única notícia boa para a torcida do Flamengo foi a volta do Gabigol, finalmente dentro de campo. Tá sem ritmo, tá desentrosado ali, mas é o Gabigol, e a torcida do Flamengo acolheu e ama esse jogador que faz parte sim da história do Flamengo. 1-0, placar magro. O Amazonas é uma equipe que chegou agora na Série B. O ano passado, quando eu fazia vídeo falando da Série C, eu dizia, poxa, tomara que o Amazonas chegue para expandir, né, esse leque de estados que participam da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, que não é só um campeonato de mata-mata como a Copa do Brasil. O Amazonas tem um calendário de 38 rodadas na Série B, então assim, equipes de vários lugares do país vão lá visitar o Amazonas, assim como o Flamengo vai lá. O Amazonas tem jogadores consagrados aí no cenário nacional. Tem o Sassá, tem o Jô, Dentinho chegando agora. Então, assim, não é uma equipe que possa descartar uma surpresa. Flamengo é favorito? Demais. A torcida do Flamengo vai invadir Manaus? Vai. Mesmo porque já tem muito torcedor do Flamengo lá. Vai jogar praticamente dentro de casa o Flamengo. Tem melhor elenco, tem melhor tudo, porém, uma bola, um escanteio, um pênalti pode fazer com que o Amazonas vença a partida. Pode ser que vá sim para os pênaltis, e aí nos pênaltis tem aquela situação do psicológico, tem a situação do desgaste físico do jogador. Então, se o Flamengo mete 3-0, 4-0 dentro do Maracanã, fatura liquidada. 1-0 só, tem jogo ainda e tem partida lá em Manaus, sim. Bora ver o que vai acontecer. Flamengo, favoritaço, mas abre o olho com o Amazonas. América do Rio Grande do Norte e Corinthians. O Corinthians parece que venceu domingo, venceu agora fora de casa. O Cássio continuou no banco de reservas. O América do Rio Grande do Norte, uma equipe ali na região dele forte, campeão estadual, não é aquela equipe que qualquer outra vai chegar e vai ganhar de goleada. O Corinthians ganhou lá dentro, sim,
Porque o Corinthians é o Corinthians Série A, campeão Libertadores, campeão do mundo, e pegou sim uma equipe que teoricamente é mais fraca do que ele. Vai decidir dentro de casa? Aí eu já concordo que o Corinthians tem uma vantagem maior do que a do Flamengo, por exemplo. Que o Corinthians tem um gol de vantagem que fez fora de casa e vai definir ainda dentro da sua casa. Então a classificação do Corinthians está bem encaminhada. Tem que ficar esperto, o Corinthians já foi surpreendido dentro dos seus domínios, já tomou até goleadas históricas dentro dos seus domínios, então é manter o padrão de jogo ali, manter a pegada, não achar que a classificação já foi conquistada e aí sim carimbar a vaga para as oitavas de final. Bora falar de um outro time que também fez a lição de casa e fez bem fora de casa, vamos dizer assim, foi o Fluminense. Foi lá no Maranhão, venceu o Sampaio Corrêa, deu aquela balançada no elenco ali em relação a vencer, porque tá tendo algumas derrotas indigestas. O Diniz está tendo um certo problema com o elenco em relação à disciplina. Um ou outro jogador ali jovem que está talvez indo por um lado que não devesse ir, não deveria ir, na verdade. Mas o Flusão fez o papel de casa. Foi lá fora de casa, venceu 2-0. Esse sim pode dizer que praticamente carimbou a sua vaga para as oitavas de final, porque se dentro de casa o Sampaio Corrêa não conseguiu nem um empate, nem fazer um gol lá no Maracanã, provavelmente onde seja o jogo, é mais complicado. Então o Flusão está aqui com 95% da vaga conquistada. Bora falar do jogo Brusque Atlético, um jogo no feriadão. O primeiro jogo do dia foi na quarta-feira, 4 horas da tarde, um sol danado. A partida foi disputada lá em Joinville, no campo do Joinville, e o Dragão mostrou por que ele é Série A, por que ele vai tentar permanecer na Série A e por que nesses confrontos, teoricamente de menor expressão, ele é favorito quando disputa. Foi fora de casa, venceu, agora recebe o Brusque em seus domínios em Goiânia e provavelmente sim vai carimbar aí a vaga. Tem que ficar esperto porque o Brusque é um time ligeiro, o Brusque fez uma espetacular campanha no campeonato estadual e a vantagem do Atlético é mínima, tendo um empate como vantagem, que já é grande coisa dentro de casa. O Atlético Goianiense já começa o jogo classificado. O Brusque vai ter que partir para cima e talvez seja esse o trunfo do Dragão dentro de casa. Atlético realmente é favorito aí a passar. Souza, da Paraíba, e Bragantino, Red Bull Bragantino. O Souza se tornou o queridinho aí dessa edição da Copa do Brasil, que sempre tem equipes que surpreendem. Eliminou o poderoso Cruzeiro, bateu de frente aqui com o Red Bull Bragantino, fez um golaço de falta, segurou o resultado dentro de casa e aí vai jogar lá em Bragança por uma bola, por um lance que possa ou ir para os pênaltis ou lhe dar a vitória. Bragantino, bicho papão aí, disputando Sul-Americana, foi muito bem no Campeonato Paulista, foi lá na Paraíba e não conseguiu vencer o Souza. Fatura que não está liquidada. Claro que o Bragantino é favorito, mas assim, ó, se não abrir o olho, o Souza, que já foi campeão paraibano esse ano, vai aprontar uma surpresa pro Massa Bruta. Presta atenção, Bragantino. O Souza vai ter a torcida do Brasil inteiro, vamos dizer assim, todo mundo que está acompanhando essa Copa do Brasil, e o brasileiro tem isso, né, de torcer para o time ali de menor expressão. Então o Bragantino vai estar todo mundo de olho nesse jogo e esperando a zebra, ou melhor, o dinossauro passear aí em Bragança Paulista. É fazer seu jogo, é ir para cima, é matar a partida, porque num vacilo o Souza fez contra você mesmo, Bragantino, um gol no finalzinho, contra o Cruzeiro fez gol no finalzinho e jogou a pá de cal. Então o Souza é uma equipe que tem que ter atenção. Beleza? Bora falar aqui do próximo jogo, Ipiranga e Atlético Paranaense. Mais um duelo Rio Grande do Sul, Paraná. E dessa vez, o gaúcho do Ipiranga
levou a vantagem, venceu o Furacão de forma até surpreendente. Todo mundo imaginou que o Furacão fosse lá, dar 1, 2, 3-0, definia a fatura, afinal de contas, estamos falando do Atlético Paranaense, do bicampeão da Sul-Americana, do bicampeão brasileiro, do time que chegou 2 vezes na final da Libertadores, inclusive uma recente agora, perdeu para o Flamengo ali num detalhezinho, mas o Ipiranga dentro de casa, irmão, foi lá, meteu a bucha, 2-1, vai decidir ali na Arena da Baixada, vai jogar fechadinho, segurando, começa o jogo classificado, isso é importante, e aí cabe ao Furacão reverter o placar. Fortaleza e Vasco. Pro Vasco, lucro, mas lucro total de sair com o resultado da igualdade. Por quê? O Fortaleza e seus domínios é muito forte. A torcida do Fortaleza a cada dia faz um espetáculo diferente, com mosaico, lotando o Castelão. Então assim, ó, receber hoje em dia, visitar hoje em dia o Fortaleza é indigesto, é complicado. O Vasco pegou uma equipe que hoje, na minha opinião, em termos técnicos, em relação à atualidade, está acima do Vasco, sim. Os vascaínos que me perdoem, mas o momento do Fortaleza é sim de superioridade ao Vasco. A história do Vasco é indiscutível, campeão da América, brasileiro, Copa do Brasil, de tudo. Porém, hoje o momento do Fortaleza é melhor. O Vascão empatou, vai decidir dentro de casa, mas tem que ficar esperto, porque o Fortaleza fora de casa também é forte. Então é o que vamos dizer assim, um confronto que está bem e bem aberto. Se o Fortaleza ganha de 1-2, era mais complicado para o Vasco. Como está na igualdade e ambas as equipes têm que partir para cima para buscar o resultado, então o Vasco tem esse fator casa para dar uma equilibrada ali no momento melhor do Fortaleza, e é um confronto que está totalmente aberto. Vitória e Botafogo, na verdade, Botafogo e Vitória. Fogão engatou aí a 5ª vitória consecutiva. Eu já havia falado em outros vídeos, parece que o negócio ali deu uma arrumada no Botafogo. O Vitória tem esse momento de instabilidade pós-campeonato estadual, porém foi só 1-0. O Vitória dentro do Manuel Barradas, dentro do Barradão, é forte, é possível sim. A torcida é inflamada, é embaçada, é aquela mesma situação. A torcida tá eufórica por título estadual, pelo time voltar novamente à Série A, então vai apoiar e vai apoiar sim. E aí cabe ao Botafogo tentar fazer o resultado e sair com a vaga dele para as oitavas de final. Confronto totalmente em aberto aqui. Águia de Marabá e São Paulo. Jogo ontem lá em Belém do Pará. Mangueirão lotado. Claro, 90% da torcida São Paulina. O São Paulo jogou com o time reserva e em alguns momentos com reservas dos reservas. Tomou 1-0. Teve uma expulsão ali que contestada por muitas pessoas da mídia, da imprensa, das torcidas, muita gente dizendo que a expulsão não foi justa. O zagueirão ali, o jogador do Águia de Marabá, foi chutar a bola e acabou acertando o rosto do jogador do São Paulo. Esse julgamento vai caber à equipe de arbitragem, o juizão expulsou, beleza, vamos comentar aqui do jogo. O Águia fez 1-0 e o São Paulo acabou virando para 3-1 e poderia ter sido mais se quisesse fazer. O Juan errou um gol, só ele e a trave, ele conseguiu chutar na própria trave, depois foi lá e fez 2 gols, assim, até num período curto, num lapso temporal rápido, e no segundo tempo a grata surpresa do Luiz Gustavo não só voltar, como voltar fazendo gol. O São Paulo poderia ter feito 4, 5, 6, os jogadores do São Paulo, que tem um elenco recheado, um elenco com, vamos dizer assim, com 2 times titulares, os jogadores, na minha opinião, não aproveitaram tão bem a oportunidade de jogar e de jogar num torneio como a Copa do Brasil. Poderia ter sido melhor a vitória, melhor a apresentação. O confronto, para mim, está praticamente definido, 95% para o São Paulo, e já era assim antes da partida. Agora, com a vitória,
fora de casa, o São Paulo recebe dentro do Morumbi. Tem a torcida do São Paulo, que ao lado da torcida do Flamengo é aquela que lota o estádio, independente de qualquer jogo, dia, hora, dilúvio. A torcida do São Paulo coloca 40, 50 mil pessoas. Então, para o Águia de Marabá vai ser bom jogar no Morumbi, ter essa experiência, manter aí essa pegada para uma disputa futura de Copa do Brasil o ano que vem, porque esse ano realmente o Águia deu azar de pegar o São Paulo. O mesmo azar que o Sport deu de pegar Atlético Mineiro, o Águia de Marabá deu de pegar logo São Paulo. Assim como o Amazonas de pegar o Flamengo. E aí eu vou falar do outro confronto, que seria a outra equipe quase que imbatível do cenário nacional, porém essa equipe vai disputar um clássico regional. Eu vou até adiantar, depois eu volto para falar do CRB, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Pegou o Palmeiras, 2-1 para o Palmeiras, gol assim, ó, no apagar das luzes. Então, Botafogo de Ribeirão Preto, Águia, Sport e o Amazonas pegaram as 4 equipes mais embaçadas no momento de se confrontar. E o Botafogo foi bem, é um jogo ali que o Botafogo de Ribeirão Preto está acostumado a jogar, porque disputa Campeonato Paulista, deu sim trabalho para o Palmeiras, foi 2-1 o jogo, ali no apagar das luzes. Então assim, confronto totalmente aberto. Totalmente aberto o confronto, porque agora o Palmeiras vai fora de casa, vai lá em Ribeirão Preto. O Botafogo sim é capaz de vencer o Palmeiras por 1-0, por exemplo, e levar para os pênaltis. Então a vida do Palmeiras não está definida. Não está com essa tranquilidade que está Fluminense, que está São Paulo, que está Atlético Mineiro. A partida de volta vai ser daquelas de tirar o fôlego do torcedor palmeirense. Palmeiras venceu, 2-1, joga pelo empate, mais um confronto ali estadual na Copa do Brasil, sempre dá uma nivelada no próprio confronto. Se é Palmeiras e qualquer outra equipe aqui, talvez não seria essa qualquer outra equipe do pote 2. Talvez não teria essa situação de tão nivelado o confronto como ficou agora. Então a gente volta aqui para falar do CRB e do Ceará. Confronto definido ali no finalzinho já do jogo, 1-0 para o CRB. É outro confronto que, apesar das equipes não serem do mesmo estado, mas é um confronto que acontece sempre pela Copa do Nordeste. Então CRB e Ceará estão ali acostumados a se enfrentar e acaba dando uma diminuída naquela disparidade. Hoje o Ceará pode dizer que está no melhor momento no cenário nacional, porém o jogo é jogado e o CRB está bem. 1-0 para o CRB, jogo de volta no Castelão, o bicho vai pegar. Tá emocionante a Copa do Brasil. Agora só no fim de maio para a segunda partida acontecer dos confrontos. Lembrando que, a priori, Inter e Juventude está marcado para o dia 10 de maio. Então bora aguardar, bora esperar e bora ver. Ativa aí o sininho, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. Um abraço e fiquem com Deus.